E também o nosso amado missionário, diácono, pastor, né? Porque quem dirige a igreja é pastor, é o nosso irmão Josenildo, né? Conhecido como Ozenildo, conhecido como Ida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por me estar aqui, levar ou trazer a palavra de Deus para conosco. Não é para vocês, não é para conosco, é para mim também. Porque quando eu prego, eu estou pregando para mim. Primeiramente, estou pregando para mim. Às vezes, quando nós, apontamos o dedo para a igreja, eu quero que os irmãos notem bem que quando nós apontamos o dedo para a igreja, é um para a igreja e três para nós. E um confirmando. Ou seja, um para a igreja e três para mim e um confirmando. Então, quando pregamos para todos. Quem prega também recebe. Louvado seja o nome de Jesus. Estou aqui como receptor para a igreja. Mas eu quero dizer que quem faz todas essas coisas é o Espírito de Deus, para que venha nos conceder, dar-nos a palavra, para que nós venhamos falar e distribuir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, eu sempre digo que hoje, por ser Santa Ceia, eu digo que a ceia é o melhor culto de todos os cultos. Tem culto, todos os cultos são bons, são gostosos, são maravilhosos, mas a Santa Ceia, ela é o culto melhor do ano, do mês. Aleluia! Porque é uma vez só por mês e ele é o melhor culto, porque nós tratamos tantas coisas de Jesus. Né? Quando Jesus veio, ele veio para nos dar a salvação. Ele veio em propósito de morte para nos garantir a liberdade de ir para os céus. Se não fosse ele, às vezes, provavelmente eu não sei o destino, eu não sei o que Deus planejou, mas se for só por Jesus, também nós não tínhamos salvação. Só por ele, nós também não tínhamos salvação. Só por Deus também nós não tínhamos salvação. A nossa salvação foi garantida pela traição de Judas em Jesus Cristo. Quando Deus pediu a Abraão, ou seja, Abraão, para que desse o seu filho Isaque por sacrifício. E Abraão, ele, temente a Deus, ele disse, mas rapaz, como é que Deus me deu só um filho, e ele quer esse filho para ele, como eu vou ser pai das nações? Pai das multidões, como é que é você? Mas isso, ele planejou em si próprio. Ele não abriu a boca para esclarecer. Ele pensou. E também ele disse, eu creio no Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Porque mesmo da cinza, ele pode ressuscitar o meu filho. Então, irmão, Abraão, ele tinha tanta certeza, tanta fé, que se eu queimar, matar o meu filho, aleluia, mas da cinza, Deus vai levantar ele, porque ele tem promessa, aleluia, comigo. Glória a Deus. Ei, eu quero dizer que Deus tem promessa com esta igreja. Eu quero dizer que Deus, aleluia, tem promessa e vai levantar muitos dessa igreja, porque ele tem um chamado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim foi Jesus. Eu acho lindo quando eu leio ou quando passa-me pela minha mente falando em João 3,16. Pense no versículo mais lindo que a Bíblia possui para conosco. Todos é bom e todos é bonito, mas para mim esse é o que me chama a atenção. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para esta igreja, o amor de Deus para com o mundo, o amor de Deus para conosco é porque ele, aleluia, é fiel em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz ainda, se vocês permanecem fiéis, eu, Deus, permaneço fiel para convosco. Então, irmão, Deus, ele é fiel em tudo nas nossas vidas. Aleluia. Deus, ele é fiel em tudo para conosco, para que nós venhamos, aleluias, a falar do amor de Jesus Cristo.
Aleluia. Ele nos amou, ele amou esta igreja, ele amou a nós para glorificar e exaltar a beleza da sua santidade. Aleluia. É importante. Quando nós saímos das nossas casas e dizemos, eu vou à casa de Deus, mas eu vou ouvir a palavra do Senhor. Seja ele qual for, não importa quem vai falar, eu quero ouvir Deus falar comigo. Não importa uma pessoa que está pregando, não importa que se seja homem, se seja mulher, se seja criança, se seja adulto, o importante é você sair de casa e dizer, eu quero ouvir Deus falar comigo. Aleluia. E ele fala. Glória a Deus. Às vezes eu olho assim para o mundo e olho para a igreja e fico retratando-se a igreja para com o mundo e o mundo para a igreja, com a igreja. Tanto faz homens como mulheres. Não importa, tanto faz. Quando ele se arruma, ela se arruma. Quando ela vem para a casa do Senhor, aleluia, quando ele vem para a casa do Senhor, ele coloca uma das melhores roupas, as melhores becas e diz, olha no espelho e diz, agora eu estou bonito. Às vezes eu digo, eu não sou feio não. Alguém é quem disse, o povo diz, eu não ligo não, mas eu não sou feio não, sou lindo. Mas o povo diz que eu sou feio. Agora, meus amados, o que importa é que aquilo que Deus tem falado para com você. Aí diz, não, agora eu estou bonito, eu me arrumo, eu estou legal, eu vou para a casa do Senhor que eu estou bonito. Ei, não se arrume para a igreja, não fique bonito para a igreja, não fique bonita para a igreja, mas se arrume e fique bonito e fique bonita para adorar, para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Deus, ele tem os seus planos em nossas vidas. Deus tem os seus planos para conosco. Quanto tempo Deus planejou a minha vinda hoje? Qual foi o tempo que Deus planejou? Deus planejou ontem? Deus planejou a semana passada? Não. Esse plano de Deus já vinha há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu poderia ter me arrumado, eu poderia ter preparado a semana passada, porque eu vou trazer a ceia, eu vou levar a ceia, eu vou falar de Jesus, então eu poderia me preparar a semana passada. Mas Deus, ele sabia o dia que eu viria trazer a ceia. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando nós falamos de Deus, quando nós olhamos o que Deus fez em nossas vidas, eu era pobre, era desgraçado. Mas Deus lá do poço, da desgraça onde eu estava, ele foi lá e me arrancou e me deu, aleluia, vida, me deu alegria, me deu, aleluia, a vida e a vontade de viver, porque é para adorá-lo. Tu é O misericordioso. mundo não tem nada para nós. O mundo só tem ilusão, o mundo só tem algo que não nos interessa. É boas coisas do mundo? Lógico que é. Sabe por quê? É bom porque o diabo não vai dar nada ruim para a crente, não, viu? O diabo ele não dá nada ruim para o crente. Ele vai pegar das melhores coisas para dar para o crente. Mas as melhores só em olhar, só físico. Aleluia, só no momento. Eu vou trocar uma coisa boa, eterna. Uma coisa boa que é para toda a minha vida por um momento. Vamos pensar. Não. Eu quero ter essa coisa boa por resto da minha vida. E quando eu passar dessa vida para outra, eu sempre digo, quando eu for para o segundo andar, ou para o primeiro andar, eu quero ir melhor. Eu quero ter coisas melhores. Porque lá, irmão, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia! Lá nós vamos cantar. Aqui, quando nós cantamos, quando nós adoramos, aqui simplesmente é um ensaio para nós chegar lá nos céus. Aleluia, adorar ao Senhor. Ele tem preparado esta igreja. Ele tem preparado esta igreja.
para adorá-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Então Deus. Ele é fiel na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, quando Deus, ou seja, é Deus, o Espírito Santo, Ele separou Saulo e Barnabé para serem missionários. Esses homens, eles não viviam vida boa como nós vivemos, não. Acorda de manhã, a primeira coisa é ir lá no fogo, é lá tocar fogo aqui, não sei se usa esse costume, vai lá no fogão, acende o fogo, deixa acender, enquanto a labareda coloca o pote lá para esquentar a água, para fazer o café, tomar o café, chamar todos para tomar o café. A Bíblia diz que quando Deus chamou Saulo e Barnabé, eles estavam em jejum e oração. Oh, aleluia. Rapaz, por que a minha igreja não cresce? Aí você lembra de por que a nossa igreja não cresce? Qual o motivo? Há algo que a nossa igreja não cresce, porque está faltando jejum e oração. Está faltando jejum e oração. Quando você começa a fazer o jejum e oração, Deus começa a trabalhar, Deus começa a mover, Deus começa a falar, Deus começa a ir no lugar onde você não vai, para que Ele possa ouvir só a voz do Senhor. Deus, Ele vai para a igreja. Quando pensar que não, você chega a pessoa que você nem convidou, você nem sabe de onde veio, entra pelas portas, senta e fica ouvindo, você diz, quem quer aceitar Jesus? Aí ele já saiu de casa, já é destinido dizer assim, eu vou ser crente hoje. Aleluia. Aleluia! Eu não sei se hoje é o último dia, eu não sei se hoje é a última hora, mas eu vou, aleluia, vou aceitar a Jesus. Sabe o que é isso? É jejum e oração. Quando Paulo e Barnabé, eles estavam, o Espírito Santo disse, separa, porque eu tenho eles para uma grande obra. Aleluia. Você acredita que através de Saulo e Barnabé nós somos crentes? Por causa de Saulo e Barnabé, nós somos crentes. Porque o evangelho que ele proclamou, aleluia, chegou até mais. O evangelho que ele proclamou, Jesus que ele anunciou, o Jesus que ele disse aí, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida. Louvado seja Deus, ele está pronto para perdoar seus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu acho engraçado quando a gente fala, a gente, né, não sou eu só, não, nós falamos e dizemos, ei, aceita Jesus para ir para o céu. Aceita Jesus para ir para o céu. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Aí ele olha para o céu. Tu vai para o céu? Tu vai para o céu? Ah, rapaz, ninguém vai para o céu não. Quando ele diz ninguém, ele está contando com ele também. Quando ele diz que ninguém vai para o céu, ele está contando com ele também. Mas a minha Bíblia diz que existem dois caminhos, céu e inferno, salvação e perdição. Um desses dois caminhos eu vou seguir, ou para o céu ou para o inferno. Então, se ninguém vai para os céus, aí eu pergunto, tu vai para o inferno? Sabe a resposta dele? Deus me livre. Ninguém quer não. Deus me livre. Mas como? Se Deus vai livrar, se você diz que ninguém vai para os céus. É preciso entender que Deus diz, olha, a carne se fez, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E para que nós possamos alcançar a salvação nele. Aleluia. Glória. Então é preciso que nós entendamos que quando o verbo se fez carne, o verbo é uma palavra. Ou a palavra. O verbo é a palavra. E a Bíblia diz que no verbo, o verbo estava com Deus e Deus estava com o verbo. E o verbo
Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aí eu pergunto, que muitos não acreditam nisso. Muitos que dizem que pregam o evangelho, que não é evangelho, mas é um evangelho distorcido, não acreditam. Diz que Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Aí eu pergunto para essas pessoas e digo, peraí, se o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, quem é o Verbo? Deus. Só que ele veio com o nome de Jesus como filho. Ele veio com o nome de Jesus como filho. Ele próprio dizendo que era filho de Deus. O povo já perseguiu, já queria matá-lo porque ele dizia que era filho de Deus. E se ele abrisse a boca e disse, eu sou Deus? Fala para mim. Então é preciso que nós entendamos que Jesus ele veio para que nós possamos ter a salvação. Hoje é Santa Ceia, por isso que eu estou falando mais de Jesus assim, porque hoje é Santa Ceia. Ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia, aleluia, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós também, quando morrermos, nós vamos ser ressuscitados. Ele foi ressuscitado para que nós também sejamos ressuscitados. Eu li uma passagem para ler para me pregar. Quando eu cheguei aqui, Deus disse, não, você não vai pregar o que você lê. Se eu teimar pregar o que eu estudei, eu vou pregar de mim mesmo. E a igreja vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas quando eu ouço a voz do Espírito de Deus, e Ele manda que eu pregue aquilo que Ele mandou, aleluia, a igreja vai ferver. Aleluia! O Espírito de Deus está entre nós, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está na tua vida. Ei, quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. João, capítulo 11. Deus grande e poderoso. Só temos 5 minutos para a Santa Ceia, né, para os irmãos, para dar Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 11 e o versículo, aleluia, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. 11, versículo 13. Que diz: mas Jesus dizia isto na sua morte. E eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. E Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Amém? Amém. Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro não só dorme, aleluia, mas ele está morto. Mas sabe de uma coisa, que ele vai ressuscitar. Os próprios sabiam e diziam. A própria irmã disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas é no último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição. Aleluia! Eu sou aquele que dá vida. Glória a Deus! Esta igreja, eu estava morto, mas o Senhor me ressuscitou. O Senhor me deu vida para que eu dissesse e falo para o mundo: o Senhor me ressuscitou. Ele é a ressurreição.
a pedra. Marta, tirai a pedra. Ei, quando ele fala Marta, tirai a pedra, ele não está dizendo, como é seu nome? Ilmária, vá lá e faça isso. Ele não estava falando para Ilmária. Não, ele estava falando para a população, para aqueles que estavam lá, porque ele sabia que a pedra que estava ali era pesada e Marta não podia tirar. Ele disse, Marta, tirai a pedra. Não era, aleluia, Marta era o símbolo do nome que o qual desacreditou. E quando tiraram a pedra, ele chegou no túmulo e falou bem forte, bem alto. Ele não gritou, ele falou. Ali quando ele falou, ele não falou defuntos. Ele falou Lázaro. Por que ele não falou defuntos? Porque se ele falasse defunto, lá não tinha só Lázaro, tinha vários mortos e todos ressuscitariam. Mas a missão dele era um. Aleluia. Glória a Deus. A missão dele era um. A missão dele era ressuscitar Lázaro. Você sabe por que o povo, a multidão acompanharam? Sabe por que a multidão acompanharam? Foi para ver o milagre? Não. A multidão acompanharam para apedrejá-lo depois que ele não ressuscitasse Lázaro. Foi por isso que a multidão o acompanhou. Mas só que, como diz o ditado, eles quebraram a cara. Deus fiel e Ele disse, Lázaro, sai para fora. E não demorou muito, não. Eu fico intrigado com isso. Eu fico intrigado. Porque antigamente não colocava morto como hoje dentro do caixão. Ou antigamente mais